Olá pessoas, bem-vindo aqui a mais uma aula de IPv6 e IPv6 aula 2. Bora começar aqui, cabeçalhos, comparando o cabeçalho IPv4 com o cabeçalho IPv6. Aqui a gente tem o cabeçalho IPv4, você pode ver que ele é separado por palavras de 32 bits. Os campos em amarelo aqui são os campos que são praticamente repetidos no IPv6 e os campos em cinza aqui, eles não aparecem no IPv6. O tamanho do cabeçalho IPv4, normalmente ele tem 20 bytes, ele pode variar porque tem um campo aqui chamado Options e Padding, que pode acrescentar aqui mais bytes no cabeçalho IPv4, se eu utilizar algumas opções aqui. No IPv6, eu tenho aqui o cabeçalho dividido em palavras de 64, justamente para aproveitar a arquitetura de processamento 64 bits. Os campos em amarelo que eu coloquei aqui, eles são praticamente idênticos no que a gente tem no IPv4, e o campo laranja aqui é um campo que não existe no IPv4. Podem ver que ele é um cabeçalho que tem menos campo, ele é um cabeçalho que ele é até mais limpo, né? Porém, ele tem um tamanho maior, ele tem 40 bytes, só que diferente do IPv4, o tamanho do cabeçalho IPv6 ele vai ter um tamanho fixo de 40 bytes, isso nunca vai mudar. Se a gente analisar aqui campo por campo, o campo versão, ele tem a mesma função nos dois cabeçalhos, identifica a versão do protocolo, no IPv4 é V4, no IPv6 é V6. A gente tem aqui o campo IHL, que é o tamanho do cabeçalho IPv4 incluindo options e padding. Esse campo ele não existe no IPv6, porque no IPv6 é um tamanho fixo de 40 bytes, eu não tenho options e padding ali que pode acrescentar um tamanho maior no cabeçalho puro do protocolo. Então no IPv4, esse IHL fala qual vai ser o tamanho do cabeçalho IPv4 se eu estiver utilizando ali, por exemplo, options. Pode variar aí, pode chegar a 20, 30, não sei quantos bytes, dependendo das opções que eu estou utilizando. Então esse campo no IHL foi excluído no IPv6, porque o IPv6 ele sempre vai ter 40 bytes. O cabeçalho IPv6 ele sempre vai ter 40 bytes. A gente tem aqui o campo Type of Service ou Traffic Class no IPv6, eles têm a mesma função de fazer marcação dos pacotes para ser utilizado em QoS. Então eu uso lá aqueles recursos de DSCP, aquelas etiquetas AF, EF, CS para fazer a classificação do tráfego. Um campo bem parecido aí, ou se não for igual. O campo Flow Label ele só existe no IPv6, é para identificar fluxos de tráfegos parecidos, diferente do Traffic Class que é para marcar o tráfego, que é só uma identificação para saber o tipo de tráfego, não é utilizado no QoS. O tamanho Total Length e Payload Length aqui no IPv4 e no IPv6 eles são parecidos, mas tem uma pequena diferença. No IPv4 é o número de bytes do cabeçalho somando options e somando o payload, né, que é o dado que o cara está levando. Então é o tamanho do cabeçalho, o tamanho das opções e o tamanho dos dados que está carregando ali no IPv4. No IPv6 é o número de bytes do payload, né, o número de bytes do dado, e se eu estiver usando algum protocolo de extensão também. Mas não inclui aqui o tamanho do cabeçalho, que é 40 bytes. Next Header e Protocol, eles têm a mesma função, identificar qual é o tipo de cabeçalho que vem a seguir. Por exemplo, se for o Next Header for 6, quer dizer que eu estou utilizando TCP. Se for 17, quer dizer que eu estou carregando ali o DP. 58, isso é IPv6, 88 é IGP, 89 é SPF. Então aqui tem a mesma função do IPv4. O Hop Limit e o TTL têm a mesma função também, tanto no IPv4 quanto no IPv6, aquele que vai decrementando toda vez que eu dou um salto ali de camada 3. Então 255, passei por um roteador, vai ser decrementado 1, 254, passei outro roteador 253. Eu consigo fazer também o trace route utilizando aí o hop limit. A gente tem aqui os campos header checksum, ele não existe no IPv6, então protocolos das camadas superiores, eles geralmente têm checksum, né? Então o TCP e o DP já fazem a checagem de erro. O IPv6 então não vai fazer checagem de erro, porque ele aproveita que as camadas superiores já fazem e tira esse trabalho da mão do próprio IPv6 e passa isso já para as camadas superiores, já que elas já faziam esse trabalho, né? Então não tem um trabalho duplicado. No IPv4, o checksum é opcional no DP. Como no IPv6 a camada 3 não tem mais checksum, ele agora é mandatório no DP. Eu tenho aqui o IP de origem e IP de destino, tem a mesma função no IPv6 também. Eu não tenho aqui Identification Flag Fragmentation of Theft. Esse campo é utilizado pelo IPv4 para fazer fragmentação. No IPv6, equipamento intermediário, igual os roteadores, eles não fragmentam os pacotes, a fragmentação é feita pela origem usando um extension header. Então eu eliminei 3 campos aqui, simplesmente falando que no IPv6 eu não faço fragmentação nos equipamentos intermediários. Então falando de fragmentação, como é que eu faço fragmentação aqui no IPv4, né? Eu tenho aqui origem PCA e destino PCB. Vamos supor que eu tenho esses MTUs aí entre os enlaces dos roteadores. O PCA tá mandando aí um frame com 1500 bytes. Esse frame vai chegar ali, esse pacotinho vai chegar ali no R2. E repare que o MTU do R2 pro R3 ele é de 500 bytes. Não consigo passar 1500, só passa 500. O que o R2 vai fazer? Vai fragmentar esse pacote e vai gerar 3 pacotes novos com 500 bytes cada. E é trabalho do destino reagrupar os pacotes fragmentados, né? Então,
os equipamentos intermediários podem fragmentar e o destino vai reagrupar esses caras, né? Cada link deve ter um MTU mínimo de 68 bytes quando eu estou utilizando IPv4. No IPv6, como é que funciona? Eu tenho aqui origem, PCA, destino, PCB, o mesmo exemplo. Tem um MTU ali no meio, ali entre R2 e R3 de 1350. O PCA fala, cara, eu vou usar o MTU da interface aqui, que é 1500. Ele manda, então, um frame ali, um pacote com 1500 bytes, bate ali no R2, não consegue passar 1350 bytes. Diferente do IPv4, ele não vai fragmentar o pacote, ele vai gerar um erro, vai dropar o pacote e vai enviar para a origem um ICMP to big message, falando assim, usa o MTU 1350. Então ele manda uma mensagem de volta falando, cara, esse pacote está muito grande, usa o MTU 1350. A máquina ali PCA então agora vai mandar pacotes de 1350 bytes e é responsabilidade dela fragmentar esse cara. O IPv6 precisa que cada link tenha um MTU de no mínimo 1280 bytes e o recomendado é 1500. Tá claro aqui, né, que a diferença é que equipamentos intermediários no IPv6 não fragmentam, diferente do IPv4, que qualquer dispositivo ali pode fragmentar. Então a gente desonera aí os equipamentos intermediários, fazendo com que a origem ali fragmente o pacote. E como dispositivos intermediários não fragmentam os pacotes, é usado também um recurso chamado PathMTU Discovery para descobrir qual é o MTU ali do enlace ali da rede que ele vai passar, para ele já mandar o pacotinho ali com menor MTU daquele caminho que ele vai utilizar. A gente entra aqui no IPv6 Extension Header, né, os cabeçalhos de extensão. Vocês já viram aquelas cartas de Magic? Não sei se já viram, já jogaram isso aí. Magic são aquelas cartinhas, né, que tem aqueles personagens, enfim, com atributos lá, e você vai tirando no seu deck lá, e de acordo com os atributos você vai ganhar ou não aquela partida, né? Então, o Extension Header aqui como se fossem cartas de Magic que eu tenho ali no meu deck, que o IPv6 tem no deck dele, que ele pode ir tirando para alcançar recursos extras. Então, o campo Next Header que tem lá no IPv6, ele identifica a presença do Extension Header, que é um protocolo carregado ali na porção de dados do pacote, tá ali na porção de payload. Extension Headers são opcionais e conseguem dar ao IPv6 flexibilidade e novas funcionalidades. Então, como se eu tivesse uma caixinha de ferramenta lá, um deck de carta de Magic que eu vou tirando e vou ganhando ali novas funcionalidades, sem ter que refazer o protocolo inteiro. Então, eu posso ter um recurso novo que não existe agora, mas eu posso usar, alguém criou um Extension Header novo lá e eu posso usar esse Extension Header dentro do IPv6. Então, por exemplo, eu tenho aqui o IPv6, o cabeçalho principal, e eu falo ali dentro que eu vou usar o Next Header 0. O que é o Next Header 0? É um recurso chamado Hope by Hope. Esse recurso a gente vai ver daqui a pouco o que ele faz. E, por exemplo, eu posso chamar dentro do Next Header Hope by Hope, eu posso chamar um outro Next Header. Eu vou chamar aqui o Next Header 51. O que o Next Header 51? O que a cartinha 51 faz? Ele adiciona ali Authentication Header, uma extension, né? Authentication Header, que para dar autenticação, né? E dentro desse Extension Header chamado Authentication Header, chamado AH, eu posso chamar um outro Next Header 6, que na verdade é simplesmente falar que eu estou carregando ali uma aplicação que utiliza TCP. E a gente tem aqui uma tabelinha com alguns dos Extension Headers 0, Hope by Hope Options, utilizado para carregar informações opcionais que deverão ser examinadas por todos os dispositivos ali da rede, todos os roteadores ali da rede, naquele caminho que ele passar. Next Header 43, chamado Routing, habilita que a origem informe qual caminho que ela quer passar. 44, Fragment. Essa cartinha de médica aqui fala que agora os equipamentos intermediários vão poder fragmentar, utilizado para fragmentar pacotes PVC. Isso, na verdade, não os equipamentos intermediários, né? Tá falando que eu posso fragmentar aquele pacote, então a origem utiliza esse Extension Header para fragmentar o pacote. Extension Header 50 dá um recurso aqui de ESP, né? Encapsulation Security Payload, que é utilizado para segurança, né? Prover autenticação, integridade e criptografia. Posso usar o Extension Header aqui 51, que é o Authentication Header, utilizado para prover autenticação e integridade. E o Next Header 60, que é o Destination Option, utilizado para colocar informação opcional ali no pacote ali que o destino vai fazer alguma coisa com aquela informação. Então aqui são alguns exemplos de cartinhas que eu tenho no meu deck. Existem várias outras aí, você pode procurar aí no Google. Então isso aqui que torna o protocolo IPv6 mais limpo e ao mesmo tempo poderoso, porque eu não mexo na estrutura do cabeçalho original, mas posso ir adicionando cabeçalhos de extensão que vão dando mais funcionalidades para o meu IPv6, sem precisar fazer nenhuma gambiarra, encapsular coisa dentro de outra coisa, simplesmente usando protocolos de extensão. Então essa modularidade do IPv6 torna ele mais simples de usar que o próprio IPv4. E galera, falando aqui o jabá do meu próximo treinamento, o treinamento na próximo mês, abril de 2019, se não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu costumo lançar turmas lá no meu treinamento do Zero. Acesse lá gustavocala.com.br, vai lá na opção de cursos, tem lá uma amostrinha para vocês e eu devo colocar um contador lá do dia que eu vou abrir a próxima turma, provavelmente na segunda semana de abril. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.